Temos assim como Tião. E Tião, anima-te, que Deus é contigo, tá? Você vai passar, você vai vencer, viu? Vai vencer essa batalha. É só você querer e colocar nas mãos de Deus, viu? Deus é maravilhoso. Eu gostaria hoje, nesta noite, saudar mais uma vez os nossos internautas, os irmãos que nos assistem, os que não puderam vir hoje, mas que estão nos assistindo, e aqueles que de costume nos assistem. Uma boa noite a todos. E eu quero aqui nesta noite dizer: nós vamos ler uma palavra, vamos planar, e eu espero que Deus fale com você, porque comigo já falou e vai continuar falando nesta noite. Aleluia, Jesus. Capítulo 6 de Mateus, e o versículo 25 em diante. Então, meus irmãos, Deus, Ele é como disse a pastora Inúbia, Deus, Ele está trabalhando às escondidas, nós não estamos vendo, porque tem havido realmente uma resistência, mas onde tem resistência, que tem uma outra maior, ela tem que ceder. E Deus, Ele sempre trabalha assim, testando, vendo, trabalhando em nós e conosco, cooperando conosco e nós cooperando com Ele. Só que é assim, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece os nossos instintos. E quando nós estamos mole, como diz a Bíblia em Provérbios, diz que quando nós nos mostramos fracos, a nossa força é pequena, nós acabamos desistindo, e Deus não quer que nós desistamos. E quando Ele vê que há um povo, como eu preguei um outro dia aqui, tem uns dias já, que quando Ele busca alguém que se coloque na brecha e Ele encontra, esse Ele usa. Deus usa esta pessoa, e nós não somos diferentes. Nós estamos aqui. Talvez alguém olhe para nós e não dê crédito, não acredite, até porque pela história antiga daqui, mas Deus acredita em nós. O importante é isso. O importante não é o que as pessoas pensam de nós, o importante é o que Deus pensa de mim e de vocês. E Deus pensa sempre o melhor de nós, porque Ele nos conhece, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso potencial, Ele conhece aquilo que Ele colocou em nós, que é o seu Espírito. Então, não desista, não pare, é só o começo. É só o começo que Deus começou. Deus já começou a quebrar as forças dos dominadores, das potestades, e eu sei que as fortalezas, e por fim eu creio que Ele quebrará o poder daqueles que estão sobre esta região, aqueles que estão fazendo com que as pessoas morram, se matem, se prostituam, não queiram andar na casa do Senhor, que os casamentos se acabem. Então, quando eles forem destronados, isso aí vai acontecer, e as pessoas vão sentir o desejo de vir à igreja. E quando nós formos a ela e falar Jesus te ama, ela vai receber esta palavra. Mas as pessoas, elas estão muito preocupadas com as coisas dessa vida, né? Como diz esse capítulo, Jesus, Ele para em um certo momento, no capítulo 6, depois ele fala da oração, da necessidade da oração, Ele fala também do socorro aos necessitados, Ele fala sobre as riquezas, e por fim Ele fala dos cuidados da vida. E diz assim, capítulo 25 do capítulo 6: por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, não plantam e não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que vocês andam solícitos, preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim enfeita as ervas do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vocês, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de cada uma delas. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada mal o seu dia. Eu repito, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Espírito de Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, meu Deus, gratos. Meu Deus, porque o Senhor é que cuida de nós. O Senhor é que cuida do teu povo. O Senhor é que cuida dessas vidas, Senhor. Pai amado, e nós não devemos ficar preocupados. Não devemos ficar, meu Deus amado, perturbados. Mas devemos entender que é o Senhor que nos guarda e cuida de nós. Espírito Santo, nesta noite, começa a agir nesta noite, Pai amado, e dá esse entendimento que é o Senhor que cuida. Pai amado, nos dá um entendimento também que devemos buscar o teu reino, buscar a tua glória, buscar o teu Espírito, Pai. Então nesta noite, Pai, começa a mover este lugar com o teu Espírito, começa a agir em nós, Pai. Toma nossas vidas e nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor. Salmo 127 e Salmo 128 fala a família, ela é uma invenção de Deus. A família é criada por Deus, e da mesma forma Ele é o seu cuidador. Deus tem cuidado das vidas, das famílias. Quem é que quer destruir as famílias? É o diabo. Ele diz lá nos salmos, esses salmos, em um ele diz que a tua esposa será como uma videira ou figueira frutífera. Quer nos dar uma lição. Jesus quer falar para nós a questão do vestir, porque Ele falou das coisas básicas da vida: a comida, o calçado e o vestido. É coisas que nós não ficamos sem. Pode ter uma velhinha, mas tem que ter. Pode ser que você tenha pouco, mas você tem. Comer, você não pode ficar sem comer. Pouco ou muito, mas você tem que comer. Então Jesus disse: olha, vocês, por que vocês estão se preocupando com isso? Vocês não devem se preocupar com isso, com essa questão de vocês comerem, porque as aves do céu, elas não plantam, elas não fiam, ou seja, não colhem, porém o vosso Pai Celestial as alimenta. A gente olha para o pardal, né? O pardal, ele não é endêmico do país, né? Amém, glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você veio, mesmo que fosse descalço, vinho. Aleluias. Glória a Deus. Então o pardal, voltando, ele não é originário do país. Foi trazido. E ele virou uma infestação. E você vê o quanto de pardal que existe. Eles não plantam. Eles não plantam, meus irmãos. Eles também não sabem colher. Mas pergunta: todos os dias eles comem. Todos os dias eles são cuidados. A andorinha, aqui na cidade grande a gente não vê não, mas para o interior a gente vê aquele enxame, eu não sei como é que chama, bando, né? Bando, no céu. Aquele bando mesmo, eu não sei como é que elas não se acidentam. Uma chega a ficar preto no céu, onde elas estão voando. Muito. E aí quando você vê, todas elas se alimentam. E nós homens de pouca fé, como disse Jesus, às vezes ficamos preocupados. Ficamos preocupados com o que nós vamos comer. É claro, fome não é bom. Mas Jesus, Ele já deu a palavra, Ele disse: olha, vocês valem mais. Vocês valem muito mais do que esses passarinhos. Vocês valem mais que esses passarinhos. E o vosso Pai Celestial todos os dias os alimenta. Então, nessa noite Jesus, Ele quer que nós entendamos que vai haver momento de dificuldade. Vai haver dias bons, dias com dificuldade, dias péssimos. Mas em todos eles, Deus vai estar lá. Deus estará lá. E é disso que nós devemos nos apegar. É com Deus, porque Ele é que cuida, Ele que vê a nossa vida. Às vezes o nosso vizinho do lado não sabe o que nós estamos passando. Às vezes o vizinho da frente também não. Mas Deus sabe. E Deus vai usar uma pessoa, às vezes nem é nem de perto, é de longe. Só olha, eu estava passando ali e lembrei que, ou fui incomodado para comprar isso e trazer para você. Deus faz essas coisas. Ele cuida nos mínimos detalhes. Se você prestar atenção nos mínimos detalhes. Quantas vezes a gente pensa em coisinhas pequenas e pensa no nome de Deus: Senhor, eu não tenho isso, seria tão bom que eu tivesse isso. Quando você espanta, algo acontece, está na sua mão. Então Jesus, Ele está falando das coisas básicas, Ele não deixa faltar. Pode ser o último, irmão, hoje, mas amanhã Ele trará o que você precisa. Ele trará do que você necessita. Aí Ele fala também das vestes. E Ele diz: olha, por que vocês estão solícitos, tão preocupados com a questão de vestir? Sim. Aleluias. Esse negócio dessa vergonha ruim, né? Aleluias. Tá vendo, meu irmão? Deus é assim, nos mínimos detalhes. Então, meu irmão, aí Ele diz: por que vocês estão preocupados com a veste? Os lírios, eles não fiam, eles não tecem, eles não sabem fazer, trabalhar no tear, porém o nosso Pai os veste. E Ele vai além. Jesus, Ele diz assim: olha, Salomão era homem rico, Salomão era um rei, tinha 700 mulheres e 1000 concubinas, porém nem Salomão se vestiu como esse lírio. E Deus os veste. Ele que hoje nasce, amanhã é lançado no fogo. Então quer dizer, Jesus, Ele cuida de nós. Aí Ele fala dos calçados. Então, meu irmão, Ele cuida de tudo. Aí Ele vai e diz: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça,
Tem gente que quer só o reino, mas esquece da justiça. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Elas vos serão acrescentadas. A gente tem a tendência de buscar as coisas em primeiro lugar. Tem pessoas para vir para a igreja, ele diz assim: não, eu vou me consertar primeiro. Não é assim que funciona. É aqui que Deus vai te moldar. Porque você sozinho você não consegue, tem que ser o Espírito Santo na sua vida. Tem gente que pensa assim, tem gente que vai buscar as coisas primeiro. Não, eu vou consertar minha vida para poder vir para a igreja. Tem gente que diz: não, eu vou casar primeiro para vir para a igreja. Eu tinha o desejo de ter uma família. E eu pensava que lá fora era o lugar, e nunca consegui ninguém. Mas quando eu vim para a igreja, coloquei primeiramente o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Então Deus me deu a minha esposa. Nós casamos, estamos com 26 anos, hein? 26 anos de casados. Então eu vim e Deus me deu, porque Ele quer que nós venhamos dar o primeiro passo. Venhamos, meus irmãos, agir. E quando nós agimos, Deus reage em nosso favor. Então nesta noite, se você quer que Deus venha reagir na sua vida, busque o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas elas serão acrescentadas na sua vida. Elas serão acrescentadas, meus irmãos. A cada dia Deus trará. Mas tem gente buscando em primeiro lugar as coisas e depois ir buscar o reino. E na maioria das vezes as pessoas que buscam primeiro as coisas, eles não querem saber de Deus quando recebem aquilo que eles estavam buscando. Mas Jesus nesta noite nos chama a atenção, que seja na nossa casa, que seja na nossa vida, que seja na nossa família, a segurança é na mão dele. E se nós queremos algo mais, ele está dizendo: buscar em primeiro o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Eu aceito a Jesus. Aí está tudo pronto, pastor? Não, não é só aceitar Jesus. A gente tem que saber o que o Evangelho faz conosco, mas também o que nós podemos fazer com o Evangelho. O Evangelho, ele é para ser pregado, ele é chamado de boas novas. Ele é chamado de boas novas, boas notícias. Quem que não gosta de receber uma boa notícia? Apesar que muitos ignoram, mas nós temos que levar essa mensagem. Pregar o Evangelho para o nosso vizinho, para o nosso parente, para os nossos amigos, para os colegas de trabalho, para os colegas de estudo, para o colega onde você estiver. Nós temos que levar este Evangelho, é levar essa boa nova. Quando nós levamos as boas novas, meus irmãos, as pessoas começam a se alegrar, porque elas aceitam a Jesus. Elas veem o quanto que Jesus é bom. Ontem eu estava cortando o cabelo de um rapaz, ele estava no exército, ele foi dispensado. E ele me perguntando, ele soube que eu era pastor, ele estava me perguntando: e onde é a sua igreja? Eu digo: é lá em Ocidental. Não é minha não, é pastoreio, né? E ele falando, eu li alguns livros da Bíblia. Como é que eu faço para ler a Bíblia direito? Porque eu estou lendo, eu estou achando bom. Ele falando: quanto mais a gente lê, mais tem vontade, mais a gente quer ler. Aí ele disse que tinha lido alguns livros no Antigo Testamento, estava no Novo. Eu digo: não, faz assim, lê o Novo mesmo, depois você vai para o Antigo. E ele dizendo ali que muito gostosa a leitura. Então quer dizer, estava tendo prazer em ler a Bíblia. Porque quando nós, meus irmãos, encontramos essas boas novas, nós começamos a nos alegrar. Nós nos alegramos porque nós sabemos que agora nós estamos sendo libertos. Nós estamos deixando a vida de mentira, estamos deixando a vida falsa, estamos deixando, tirando a carapuça, ou seja, a máscara.
nós estamos tirando e passamos a viver uma vida verdadeira e fiel, uma vida de fato que alegra Deus. Então buscar o reino de Deus é levar as boas novas, mas é só isso? Não, é ser mudado. Capítulo 3 de João diz que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos era um judeu, ele conhecia a palavra do tempo, e quando ele vê os feitos de Jesus, ele diz: mestre, o Senhor Deus é contigo, se não fosse, o Senhor não faria coisas que o Senhor faz. Ele elogiou Jesus, e Jesus disse: olha, é necessário nascer de novo, é necessário ser uma nova criatura. Ele diz assim, e ele diz: mas como é que eu faço para entrar no ventre da minha mãe novamente, no útero? Ele disse: eu falando das coisas espirituais, você não entende. O vento sopra para onde quer e você não sabe para onde vai. Assim também é os nascidos de Deus, guiado pelo Espírito. Importa nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. Então nós temos que, quando nós encontramos com a palavra de Deus, nós temos que ser moldado e mudado. Nós não podemos, como diz Paulo, ser conformado com esse mundo. Não podemos tomar forma, ser como algo que a gente coloca e ele toma forma. O bolo, quando se faz na forma, ele fica na forma do bolo. Mas nós que somos cristãos, servo de Deus, nós não nos conformamos, nós não tomamos forma desse mundo, nós vivemos uma vida diferente. Nós vivemos diferente, nós não somos igual às pessoas que mentem, as pessoas que eles colocam inimizade entre as pessoas, pessoas que estão sorrindo para você na sua frente, mas por trás ele está mandando uma faca nas suas costas, está apunhalando. Obrigado, Tião. Então é isso, meus irmãos, nós não podemos viver uma vida falsa, mentirosa, e pensar assim ainda que nós vamos para a eternidade com Deus, com Jesus. Quem quer ir à eternidade, ele tem que deixar as coisas desta vida. Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, ele não tem parte comigo, Jesus disse. Se nós queremos ter parte com Jesus, temos que tomar nossa cruz. O que é a cruz? A cruz fala de renúncia. Jesus renunciou sua vida como homem. Ele entregou na cruz renunciar à bebida, renunciar ao cigarro, renunciar à prostituição, renunciar à idolatria, renunciar ao roubo, renunciar à língua felina que fica ferindo os outros. Então isso é renunciar. Então devemos renunciar cada dia, irmãos, a nossa vida, as coisas desse mundo, para podermos entrar no reino. Então, quando nós entendemos esse buscar o reino de Deus, nós passamos a entender que de fato o que Jesus quer para nós. Então, o que mais nós podemos dizer que é buscar o reino de Deus? Viver uma vida de oração, regada a oração, leitura da palavra, jejum. Falando nisso, segunda manhã nós já iniciamos 21 dias de oração e jejum. 21 dias, irmãos. E os irmãos que estão assistindo aí, irmãos, vocês também estão convocados, tá bom? Não vamos fugir do propósito, não. Vamos jejuar e orar e buscar a Deus. Deus tem algo que Ele, como eu já falei, trabalhando nos bastidores. Mas é necessário que nós trabalhemos também para todo mundo ver. Está vendo?
todas as vezes que nós fazemos, pessoas de fora, até porque na maioria das vezes eu mando aquelas mensagens. Na maioria as pessoas fazem com a gente. Pessoas que não é da nossa igreja. E às vezes, pessoas que às vezes estão junto conosco não faz. Irmãos, eu sei que alguns têm mais resistência, outros menos, mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer, porque Jesus disse: há castas de demônios que só expulsam com jejum e oração. Aqui nós não estamos lutando contra o homem, com armas, contra o carne e o sangue, não. Nós estamos lutando contra as potestades, os dominadores, poderes nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, se nós queremos ter vitória, temos que agir como um verdadeiro soldado de Cristo. Então, a oração na nossa vida, uma devocional na nossa vida, a leitura da palavra, o jejum é muito importante para que nós possamos buscar de fato o reino de Deus. Se a gente assim não fizer, irmão, fica difícil da gente entender o que Deus quer de nós. Então, o que nós podemos mais ainda ver sobre isso? O que é buscar o reino de Deus? Buscar a justiça é ser reto. Retidão é um atributo de Deus. O que é um atributo? É uma qualidade. O atributo de Deus, um dos atributos de Deus é a retidão, que é, podemos dizer, equidade também. Ele não pende para a direita e nem para a esquerda. O fiel da balança está sempre ali. Eu já falei aqui em outros lugares que Deus não é bom. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? Não, Deus não é bom, irmãos. Aí você vai dizer: Ele é maravilhoso. Ele é, mas Ele não é bom. Mas também Ele não é ruim. E o que Deus é então? Deus, Ele é justo. Não é porque eu estou sofrendo com um problema e eu não ligo para Deus e eu digo: Senhor, isso aqui. Deus, Ele vai agir segundo a sua retidão. O que a palavra de Deus diz? Chegai-vos a mim, para Deus, e Ele diz: eu chegarei para vós. Aí a pessoa está longe de Deus, quer ser abençoado, vive nas coisas erradas e quer uma bênção. Aí, não, Deus tem que ser bonzinho para mim, né? Porque eu estou sofrendo. Deus, Ele não ouve choro de dor apenas. Deus não olha para você porque você é o menos favorecido da sua família, não. Eu lembro de um personagem na Bíblia, eu me esqueço o nome dele agora no momento, em Juízes, que ele era um filho bastardo, mas ele orou uma vez, orou com sinceridade, e Deus ouviu ele. Jefter. Então ele orou de uma maneira tão intensa que Deus mudou a vida dele. E aí às vezes a gente fica tentando enganar Deus, enganando só a gente, e aí quer que Deus seja bom com a gente. Deus não vai ser ruim para você não, mas Ele vai dar o que você plantou. Você vai colher o que você plantou. Você vai colher e receber aquilo que você semeou. Não é porque Ele é ruim, mas nessa noite nós devemos entender que o Senhor Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí Ele, vírgula, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é todas as coisas? Quando se diz todas, quer dizer que não tem limite. Deus pode dar qualquer coisa quando nós estamos nos seus caminhos. Quando nós estamos andando da maneira correta, Deus pode trazer qualquer coisa. É igual quando se fala do dízimo. Ele diz: eu darei uma bênção sem medida. Nós, quando vamos fazer as coisas, nós medimos. Estamos mexendo aqui, é medida de ferro, é medida de tijolo, é medida de tábua, é medida de tudo. Quando nós queremos um carro, é 4 portas, é tantos por litro, é isso, é aquilo outro, é quantos bancos, é banco disso, aquilo outro. Mas para Deus não, Ele diz: uma bênção sem medida. Deus quer dar uma bênção sem medida para nós. Então, quer dizer que a justiça de Deus leva Ele a abrir o seu bom tesouro e nos abençoar.
Aí no final ele diz: não se inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Quem está preocupado com o dia de amanhã? Eu tenho um bocado de conta para pagar. Amanhã inclusive tem pedreiro, né? Então, não fala não, né? Pois é. Então, mas isso é coisa da vida. É trabalhar, é pagar contas, é cumprir com os compromissos. Mas isso não pode nos levar à preocupação tamanha da gente esquecer o tamanho do nosso Deus. Isso não pode, meus irmãos, nos fazer medo. Ficar preocupado: eu vou passar a noite e lembrando só eu não dou conta de dormir, lembrando disso. Você vai passar a noite, perder sono, e amanhã você não vai aguentar trabalhar. Pois é, mas sim, o certo é deitar, dormir e no outro dia trabalhar, porque Deus é que abençoa. É como diz o provérbio: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não traz dor. Se está trazendo dor, essa bênção não está certa. Então devemos cada vez mais entender isso e colocar nossas vidas na mão do Senhor, buscar o seu reino. Estamos buscando o seu reino, estamos buscando a Ele, e Ele fará o melhor em nossas vidas. Fica sobre os seus pés. Aleluia. É agorinha. Quero me despedir aqui dos nossos amigos internautas. Deus abençoe, obrigado por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe, domingo que vem tem mais, tá bom?